Nós estamos hoje aqui na Campo comemorando 45 anos dessa empresa gigante no Brasil e no mundo. E vamos conversar agora com o Dr. Maurício, do Ministério da Agricultura, engenheiro agrônomo. Tudo bem, Dr. Maurício? Boa tarde, Paulo. Uma satisfação estar aqui nesse evento importante para a agricultura brasileira e trocar um pouco de experiências aqui com a empresa Campo, que tem uma equipe de primeira grandeza. Eu tenho uma sobrinha, o nome dela é Michele, que ela é engenheira agrônoma, também é doutora, formada aqui na UNB. Mas eu queria que o senhor falasse como é que está essa questão. O mundo viveu uma questão muito forte agora do fertilizante, com essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Como é que é essa situação? E aproveita e fala sobre o principal, que é o solo brasileiro. Bom, Paulo, nós tivemos a Covid-19, depois veio a guerra da Ucrânia e nós somos grandes importadores de fertilizantes, principalmente do adubo potássico, né, que é de extrema relevância para a agricultura brasileira. Mas nós temos também aqui no Brasil coisas que a gente até há pouco tempo não dava bola, que são as rochas silicáticas que entram perfeitamente como diz, na adubação, não na substituição dos adubos, mas como mais um elemento integrando principalmente os micronutrientes das plantas, que são poucos nessas adubações solúveis. Nossos solos do Brasil são solos extremamente intemperizados, solos lavados, que têm poucos nutrientes. Então, coube ao produtor rural brasileiro construir a fertilidade desse solo. Para isso também nós contamos com a pesquisa da Embrapa, né, e o desenvolvimento do cerrado, que foi propiciado aí em conjunto com a Campo. O doutor Emiliano nos contou um pouco sobre essa história, né? E qual a relação do Ministério da Agricultura com a Campo? Bem, nós já trabalhamos muito aí na integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, na difusão desses sistemas pelo Brasil, pelo Centro-Oeste principalmente. A Campo tem sido um parceiro aí ao longo dos anos e na difusão de novas tecnologias. E agora nós estamos aí com os remineralizadores de solo, que precisa abrir uma nova porteira, tirar essas traves que a gente tem na cabeça e adotar um pouco, experimentar o que está acontecendo nas nossas lavouras, reequilibrar os nutrientes nos solos, que nós temos uma capacidade de ter uma redução nos custos final da lavoura em até 30%. Tá? É uma coisa importante para o agricultor e para todos nós, para toda a cadeia produtiva. E nós estamos utilizando os recursos naturais regionais, que nós temos várias rochas silicáticas, a exemplo do basalto, que é uma rocha extremamente importante porque ela tem uma gama enorme de nutrientes, de micronutrientes, coisa que os adubos solúveis não têm. Então nós estamos jogando silício, que dá mais saúde para a planta, né? Então isso reduz a aplicação de defensivos agrícolas e dá mais qualidade para os alimentos. Nós, ao longo do tempo, temos fazer adubação muito similares. E isso desequilibra a fertilidade do solo, principalmente porque nós não temos os micronutrientes que todos esses remineralizadores, essas rochas que são avaliadas cientificamente, para constituir os remineralizadores. Então, essa é uma nova oportunidade que nós temos por aí. Muito obrigado, doutor Maurício. Sucesso aí. Nós é que agradecemos e estamos aí à sua disposição. Doutor José Silvino, a Campo está fazendo 45 anos. O senhor está gostando da festa? Não, muito grande. O problema não é só a festa, né? É a Campo em si, que efetivamente é uma empresa, né, que contribuiu para o desenvolvimento do Brasil de uma maneira fenomenal, trazendo toda a pujança da agricultura hoje do Cerrado, se deve ao trabalho que a Campo fez na introdução do Prodecel 1, 2 e 3. O senhor já esteve no Ministério da Agricultura durante muitos anos, e qual que é a bagagem que o senhor trouxe e qual é a contribuição hoje que o senhor traz para Campo? Eu fui consultor jurídico do Ministério da Agricultura durante 16 anos e trabalhei 42 anos no Ministério quando me aposentei. Então, quer queira, quer não, nem que seja por osmose, se aprende alguma coisa da legislação, né, da agro, que na minha visão teria que ser já um ramo específico do direito, né, que é o ramo do direito agropecuário, tá certo? E isso nós trouxemos para Campo e estamos contribuindo aqui no que for
dentro da nossa capacidade, tudo aquilo que for possível, para fazer com que a Campo cada vez mais se faça presente nesse nosso cenário agrícola brasileiro. Como advogado que o senhor é, como experiência que o senhor tem, o que o senhor diria ali para os jovens agricultores que estão começando agora, que estão trilhando esse caminho e que vão assistir essa nossa entrevista? Você dizer hoje para os jovens agricultores do Brasil algum recado é até difícil, porque essa juventude que hoje está no agronegócio tem ensinado cada vez mais com a introdução de novas tecnologias, com a introdução de nova visão do agronegócio. Na minha época, que eu entrei no Ministério, você tinha o Ministério da Agricultura como indutor. Por quê? Porque o agricultor não tinha experiência. Hoje o Ministério nada mais é do que um incentivador, né? O Ministério era executor, hoje é um indutor. Exatamente porque o produtor rural hoje introduziu novas tecnologias, fez com que cada vez mais o agricultor deixou de ser um homem de dentro da porteira e passou a ser um grande negociante, adquirente, ou seja, ele aprendeu a tratar não só antes da porteira, como depois da porteira. Dentro da porteira ele é o expert, né? E hoje você tem ele fora da porteira. E da porteira para fora e da porteira para dentro, hoje com grande conhecimento na aquisição de produtos, na introdução de tecnologias e sabendo vender o seu produto para todo o mercado hoje nacional e internacional. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e vamos a mais 45 anos da Campo. Com certeza. O Brasil precisa. O Brasil precisa. Obrigado, mestre. Obrigado. Luiz Carlos, você já esteve aqui na Campo, a Campo te projetou para o mundo. Aonde você chegou? Falar da Campo é falar da minha escola, né? Eu carrego alguns recordes comigo, que às vezes só eu sei disso, mas tem alguns números que merecem ser lembrados. Eu entrei na Campo, lá em Coromandel, na unidade de produção da Fazenda Coromandel, em janeiro de 90. Eu só tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos quando eu entrei. Fiquei 5 anos lá, vim transferido para Brasília, fiquei mais 13. Então, quando entrou 18 anos, eu só tinha 32. Eu era o mais novo quando eu entrei e era o mais novo quando eu saí também da Campo. Então, eu tive esses 18 anos de aulas. O que eu tive aqui foi aula. A Campo é uma empresa de oportunidades. E a minha oportunidade, a única que eu tive nessa vida, eu soube aproveitar. Então, aos 32 anos, há 16 anos atrás, eu saí da Campo. Coisa que ninguém... Mas por que você saiu da Campo, né, dessa escola? Coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer. Como assim, você aqui na Campo e tal, estabilidade, tal, por que você vai sair da Campo? Essa é a pergunta que eu mais ouvi. Porque acho que quando você bate a cabeça no teto, na minha função, que era de tecnologia, não tinha muito mais para fazer aqui, além do que eu já tinha feito ao longo dos 18 anos. Aí eu pensei, eu posso fazer um pouquinho mais. Daí eu resolvi sair e montar um negócio próprio meu. Você então largou a estabilidade e foi aventurar. Por que eu quero que você me dê esse detalhe? Porque muita gente que está nos assistindo pode estar vivendo o que você viveu. Claro que guardado as devidas proporções. Mas e aí, você foi para o novo negócio e que negócio foi esse? Eu saí para montar uma empresa junto com os amigos de eventos, organização de eventos corporativos. E a gente conseguiu, logo no segundo ano, a ganhar uma licitação de prestação de serviços terceirizados no governo federal. Depois ganhamos o governo distrital e aí as coisas foram andando.
mas foi muito difícil no início, porque eu saí de um salário X para um salário zero, onde eu não tinha nada, eu tinha que começar do zero. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu tinha um aprendizado que eu tive com cada um dos profissionais da Campo durante os 18 anos que eu estive nessa casa. Então, essa única oportunidade que eu falei com você que eu tive, hoje eu transformei. Essa única oportunidade me faz gerar hoje quase 11 mil oportunidades, que são... 11 mil? Como assim? É que nós fomos ganhando negócio, licitações e aumentando o número de funcionários terceirizados. Hoje a gente tem em torno de 11 mil funcionários divididos em 7 estados, em 95 contratos diferentes, por prestação de serviço diferente. Que maravilha. Deixa eu te falar, nós fazemos além do canal do YouTube, nós fazemos uma publicação que é o Anuário Brasileiro de Economia, Turismo e Meio Ambiente. Depois eu quero lhe apresentar esse trabalho para você fazer uma participação lá nele também. E te agradecer, eu sei que você já tem outros compromissos agendados, ter parado um pouquinho para falar conosco. Então dê uma saudação aí para o aniversário da Campo desses 45 anos. Minha mãe Campo, como a mãe de vários dos que estão aqui conosco, só tenho a agradecer. Quando a Campo surgiu há 45 anos atrás, eu só tinha 3. Então estar aqui hoje é uma honra muito grande. Eu saí da Campo, mas a Campo não saiu de mim. Eu estou sempre aqui, sempre presente nos debates, nas ocasiões aqui que demanda a participação da gente para trazer ideias de fora. Eu estou sempre aqui participando. Então, Campo, 45 anos. Muito obrigado. Nós vamos conversar com o seu Eliseu Alves, um precursor do agro no Brasil. Doutor Eliseu, hoje o senhor é um jovem senhor aqui na Campo, a Campo comemorando 45 anos. Eu acho que a Campo é um dos marcos dos japoneses aqui no Brasil. Primeiro, eles vieram para cá como cidadãos, ajudar a desenvolver a agricultura lá no Pará, na Amazônia e depois no Brasil todo. Já no tempo que eu fui presidente da Embrapa, eles me ajudaram muito a reconstruir a Embrapa. Vieram para cá, trouxeram um grupo de cientistas e esse grupo de cientistas se juntou com o pessoal da Embrapa de uma maneira tão íntima que quando 2 deles morreram, eles pediram para ser enterrado num próprio da Embrapa. Que história fantástica! Nós estamos conversando com o seu Eliseu, precursor da Embrapa no Brasil, já foi presidente, tem muita história para contar. E como é que se deu essa aproximação dos japoneses com a Embrapa e com a Campo? Olha, os japoneses são muito práticos, viu? Ao contrário dos americanos, os americanos têm muita força na área de teoria, faz muita questão disso, mas os japoneses sempre fizeram questão de teoria aplicada. Então eles vieram para cá e trouxeram a Campo. Foram para o campo, abraçaram a Embrapa, ajudaram muito a Embrapa a se desenvolver, levaram vários cientistas lá para o Japão e, sobretudo, trouxeram uma gama grande de cientistas que ficaram aqui junto conosco, trabalhando como se fossem empregados da Embrapa. Eu vou contar um caso pitoresco. Eu não sabia muito da cultura japonesa. E os japoneses estavam aí dentro da Embrapa. Eu resolvi chamá-los para uma reunião comigo. Eu era o presidente da Embrapa. Aí o embaixador, muito educadamente, falou: o senhor não pode fazer isso não. A cultura japonesa, aqui tem um chefe lá, só tem que falar com o chefe, ele é que traz os homens aqui para falar com o senhor. Eu falei: olha, eu não era muito bom educado naquele tempo, ainda não sou não. Aí eu falei com ele, falei: escuta, quem é o presidente da Embrapa? Eu falei: o senhor. Eu falei: quem manda aqui sou eu. Os japoneses estão aqui, como estão aqui, eles são empregados da Embrapa e eu os trato igualzinho os empregados da Embrapa, com muita admiração e muita gratidão ao Japão.
E aí ele ficou quieto e deixou todo... Gostou tanto que me levou, arranjou uma viagem para mim lá no Japão. Eu visitei, fiquei um mês por conta do governo japonês e visitei tudo lá. Que maravilha. E me diz uma coisa, o senhor, com 92 anos, só tem muito, além dessa história que o senhor contou, o senhor tem muita história para contar. O senhor está em Brasília já há quantos anos? Eu vim para cá criar a Embrapa. É verdade? Então, em 1970. Então eu tô conversando aqui com o ícone da Embrapa. É muita honra para mim. Muito obrigado por isso. Tá, eu agradeço também a sua presença e faço também, repito uma confissão que eu venho sempre fazendo. A Embrapa é filha dos pesquisadores da Embrapa, sobretudo filha da imprensa brasileira, da mídia, que ajudou muito a Embrapa a ser conhecida aqui no Brasil e no exterior. Se não fosse a mídia, a gente não teria feito. E tem uma pessoa que está aqui, que é o Silvestre, que é das pessoas que mais colaboraram para a Embrapa ser conhecida no Brasil e no mundo todo. Desses 92 anos de vida, o senhor já passou por muitas experiências durante a sua história, mas qual é a experiência mais marcante da vida do senhor? Eu vou dizer para você uma coisa muito simples. Eu fui uma pessoa privilegiada. Primeiro, eu fui criado pelos meus avós. E meus avós já estavam velhos, quem mandava lá eram os tios. E tinha um tio que gostava muito de agricultura, esse resolveu me adotar como filho. Eu era o senhor Antônio Moreira, que tirava muito leite naquele tempo, era um dos maiores produtores do sul de Minas. E com ele eu aprendi muita coisa, aprendi uma coisa que ele falou para mim que me gravou muito. O sujeito que não defende o que é seu não merece viver. Olha a história. Você, internauta, nós estamos falando ali para o Brasil e para o mundo inteiro, pela internet. Você, internauta, escuta de novo, repete, por favor. Olha, meu tio falou para mim, e isso me chocou muito, quem não defende o que é seu não merece viver. Quem não defende o que é seu não merece viver. Defenda seu patrimônio, sua casa, sua família, seus negócios, suas ideias. Muito bem. E assim eu fiz na vida toda. E a família? Como é que ficou a família? Porque o senhor dedicou a sua vida ao trabalho. E a família? Como é que ficou? Eu fiz uma coisa muito fácil de fazer e que eu recomendo todo mundo que está nessa posição assim. Traga a família para dentro do projeto. Que coisa boa! E o senhor conseguiu introduzir todo mundo então na Embrapa? Eu fiz eles assumirem a Embrapa junto comigo. Que bom. E qual é o recado que o senhor dá para a gente finalizar aqui agora para os jovens que estão entrando agora, que se formaram, que são doutores em agronomia e querem trabalhar? Eu acho que são dois recados, viu? O primeiro recado é o seguinte: o mundo hoje é o mundo da ciência e da tecnologia. Quem não for bom em ciência, em tecnologia, em lógica, em aplicação, não vai ter sucesso na agricultura. A agricultura é uma pessoa extremamente pragmática, não aceita conversa fiada. Muito obrigado. Positivismo, vamos para cima. Vamos mais 45 anos da Campo, né? Vamos, a Campo está de parabéns. Para mim, foi um legado japonês que, na realidade, frutificou aqui no Brasil e produziu só coisas boas. Deixa eu dar um detalhe para você a respeito dos japoneses. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui lá aprender teoria. Eu estudei economia agrícola lá, fiz mestrado e doutorado em economia agrícola. Os japoneses vieram para cá conversar comigo, para nós vamos fazer as coisas, eles diziam. Teoria, você já sabe mais do que a gente. E o senhor me lembrou agora uma coisa que meu pai me falava muito. Eu vivi com meu pai também até depois dos 90 anos aqui na Terra.
E ele sempre falava, meu pai era goiano, ele não falava teoria, não, ele falava teoria. De nada vale a teoria sem a prática. É verdade, ele tem toda a razão. A prática é uma forma muito cruel de testar a veracidade de uma teoria. Cruel porque se por acaso o teste não passar, a teoria está liquidada. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar podendo conversar com o senhor, o precursor, o fundador da Embrapa no Brasil, e agora eu quero deixar ali as câmeras abertas para o senhor dar um recado para o Brasil, para o mundo. Olha, o meu recado para o Brasil é um só. O Brasil venceu dentro da agricultura. E quando eu comecei a minha vida, o ponto principal da política econômica brasileira era transformar o Brasil num país industrializado. Mas isso não aconteceu. Essa é a ideia básica, principal ideia cepalina, que é da CEPAL, era deixar primeiro a indústria ir para frente e a indústria ia arrastar a Embrapa, não a Embrapa, o Brasil. E o que aconteceu foi o contrário. A agricultura foi quem se aproveitou das políticas do governo e hoje em dia está ajudando a agricultura a se desenvolver. A agricultura é um grande exportador e está pagando as contas externas do Brasil. Então o pessoal que vive na cidade tem que agradecer duas coisas à agricultura. A primeira coisa é comida, que nós damos em fartura não só para eles, como para o resto do mundo. O segundo são as contas externas pagas, com acúmulo de divisas. Muito obrigado e que Deus prolongue seus dias nessa terra. Muito obrigado. Nós estamos aqui na Campo e olha quem apareceu aqui. Silvestre Gorgulho, o ícone da cultura brasileira e brasiliense. Tudo bem, Silvestre? Ô Paulo, tudo bem. Estou acompanhando a sua luta, a sua divulgação, a sua inserção na cultura, na agricultura e no desenvolvimento do país, que é muito importante a sua agência. E estamos aí nessa luta, tentando levar também em livro, em reportagem, tudo isso que você fala na televisão. A gente claro, quem não acompanha Silvestre Gorgulho sabe da sua história. Mas hoje a Campo está fazendo 45 anos, eu vi que você chegou aqui com o seu Eliseu, que já deu uma palavra para nós também. Fale um pouquinho para nós sobre a Embrapa. Eu vou falar primeiro sobre Juscelino Kubitschek. Pronto. Por quê? Porque, Paulo, nós temos mais ou menos a mesma idade e você sabe que isso aqui era um lugar que não existia. Aqui era mineração. Isso aqui não produzia um grão de soja, produzia um milho para dar para gado, milho de subsistência, e toda essa região do Centro-Oeste, desde Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e essa região do Distrito Federal, englobando a parte de Goiás e de Minas Gerais, era mineração. Na década de 50, para sair de São Paulo, para chegar a Goiânia, era 40 dias. A não ser que viesse de avião. 40 dias. 40 dias? 40 dias. Eu tenho a história de um pioneiro de Brasília, que eu gosto muito, que o pai dele era fiscal em Minas Gerais, e em Ponte Nova, ele era muito amigo do Juscelino. E um dia o Juscelino, eu estou contando isso para chegar onde eu quero chegar, para mostrar que isso aqui era um grande vazio. Um dia o Juscelino chegou para ele e falou assim: olha, eu vou fazer Brasília. E eu fiz a nova CAP. Eu estou precisando de alguém que entenda, que seja honesto, que seja competente para montar a tesouraria da nova CAP. Então pegou
O pai dele, eu não conheci o pai dele, conheci ele bem, que é o Botelho, que foi presidente do Sinduscom. Pegou e o pai dele veio para Brasília para montar a Nova Cap. Só que não tinha Brasília. Isso em 56, dezembro de 56. Ele levou um mês para chegar em Goiânia. Um mês, saiu de Ponte Nova com a família, eram 2 filhos. E a mulher cachotou toda a coisa, veio para Belo Horizonte, foi para Uberaba, esperava, tudo de trem. Esperava um trem para não sei aonde, chegou até Ipameri, de Ipameri foi até Goiânia. Chegou em Goiânia, ele tinha que chegar a Anápolis. Ele tinha que alugar uma casa em Anápolis, mas não tinha nada para alugar em Anápolis. Não tinha hotel. Então ele ficou numa pensão de uma índia. Que história! Silvestre, você está rememorando. Eu não sei se essa história está escrita, mas pelo menos gravada vai ficar agora. Está escrita porque. Está escrita não. Eu, antes dele morrer, que ele já faleceu, eu gravei um vídeo com ele contando a história. Bem, então o pai dele ficou nessa pensão da Índia, em Anápolis, tinha um jipe e todo dia ele vinha. Toda segunda-feira ele vinha para Brasília para montar a tesouraria da Nova Cap. E ele era responsável pelo pagamento, porque todo mundo que chegava em Brasília, Paulo, era contratado. O que você faz? Não, eu quero trabalhar, não sei, então você vai fazer um curso ali. O que você faz? Sou marceneiro, então vai para ali. Então, todo mundo era emprego pleno. E índice de desemprego zero. Zero, aqui em Brasília. Então ele montou. Então você imagina um cara que veio para Nova Cap para fazer os pagamentos dos funcionários, não tinha banco, não tinha olerite, não tinha nada, tinha que pegar o dinheiro, colocar no envelope para dar para cada um. Então esse é o cara. Então você imagina, 56 foi quando o Juscelino tomou posse, dia 31 de janeiro de 56. Janeiro. No dia 18 de abril de 56, tinha 78 dias na presidência. Ele tinha que assinar, ele queria assinar a mensagem, que era a mensagem para transferência. O Juscelino não fez uma mensagem ao Congresso para construir a nova capital. Ele fez uma mensagem para o Congresso para transferir a capital do Rio para o Planalto Central. Essa mensagem, ele ia assinar lá no Catete, o Israel Pinheiro chegou para ele e falou assim: ô Juscelino, você está indo a Manaus? Por que não assina em Goiânia? Você para em Goiânia, eu peço para o Juca Ludovico e levar o povo para o aeroporto de Goiânia, você assina em Goiânia. Aí o Juscelino, boa ideia, que hora que eu vou sair para Manaus? Você vai sair 9 horas da noite, no Ave da FAB, da presidência. Então eu vou chegar em Goiânia por volta de 1h da manhã. Mas como é que avisa o 1956? E como é que avisa o governador de Goiás? Aí o gabinete militar tem rádios. Olha o que era Brasília. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra história. Outra ocasião, porque hoje nós temos que falar da Campo. Vou falar da Campo agora. Você falou do doutor Ludovico, vamos rir um pouco aqui. Meu pai contava uma história que o Ludovico... Você é de onde? Você é Goiás? Sou de Catalão. Ah, você é de Catalão, Goiás. Como é que é o nome do prefeito primeiro? Ludovico? Juca Ludovico? Juca Ludovico. Era o governador de Goiás. Governador de Goiás. É. Aí ele chegou na fazenda do compadre do meu pai lá em Catalão e o tempo estava meio nublado, né? Aí ele saiu fora da casa, olhou para o céu e falou assim pro compadre do meu pai: ei, seu Zé, a atmosfera está carregada, hein? Aí o compadre do meu pai saiu, olhou para cima, viu um pé de mamão carregadinho, né? Aí ele pensou assim, esse rapaz tá falando isso aqui. Aí ele falou assim: seu Ludovico, doutor Ludovico, o ano passado deu cada atmosferão desse. Seu Juca do Ludovico.
Meu pai contava, meu pai é um pioneiro de Brasília, conhecido como Seu Catalão, já saiu aí no Correio várias vezes. Minha irmã, a Sandra, que você conhece muito, a Sandra Fayad. Eu conheço poeta. É demais, ela escreveu um livro do meu pai, e ela, sou irmão da Sandra, e ela é agricultura, né, que ela tem uma horta comunitária na porta da casa dela, né? Você tem história, hein? Tem história. Depois eu quero te entrevistar para você contar com detalhes essa história. Fantástico. Mas hoje nós temos aqui muita gente. Eu vou chegar aqui agora. Isso, vamos. Vou chegar aqui agora. Então, marcou, você pegou o Avro, 9h30 da noite no Catete e foi para Goiânia. Aí, quando chegou em Goiânia, 2 horas da manhã, o avião não pôde descer em Goiânia. Aí ficou aquele impasse, o Juca Ludovico com todo mundo no aeroporto para assinar a mensagem ao Congresso da transferência da capital para Brasília e não pôde descer. Na hora que deu 4 horas da manhã, o comandante do avião falou assim: presidente, nós temos que descer em algum lugar. Não tem mais como chegar em Manaus. Aí desceram na base aérea de Anápolis. Desceram na base aérea, 4h45 desceram, o Juscelino assinou a mensagem a Anápolis, cortou a palavra Goiânia, 18 de abril de 1956, pôs Anápolis, e mandou um deputado que estava a bordo fazer uma ata à mão. O deputado fez a ata. E isso ficou conhecido como mensagem de Anápolis. A mensagem de Anápolis é a mensagem que o Juscelino fez para o Congresso para transferir a capital para o Planalto Central. E a UDN só apoiou. Vamos assinar essa mensagem, porque o Juscelino nunca vai transferir essa capital para Brasília, aí nós pegamos e acabamos com ele. Mas isso aqui então não era nada, zero. Aí o Juscelino chega e muda o eixo do desenvolvimento do Brasil para o Planalto Central. Muda o eixo totalmente. Tira as benesses que era do litoral e joga aqui no Planalto Central. 60 anos depois, o Planalto Central produz 60%, 62% do agronegócio brasileiro, por causa de Brasília. Aí nós temos duas coisas: essa entronização do desenvolvimento e a criação da Embrapa. Que história. Em 1974. Você, assim como eu, está sendo privilegiado de escutar ao vivo aqui do Silvestre com Orgulho essa história. Fique com a gente, viu? E que ele vai falar um pouquinho mais, nós temos outras pessoas para entrevistar aqui, mas fique com a gente. É muito bom compartilhar com você. Internauta é para a vida inteira, né? É lógico. Mas então, quando chega em 74, o Brasil tinha 14 anos, que é criada a Embrapa, e entra na Embrapa Alisson Paulinelli, que pega esse cerrado e faz o Polo Centro. E eu viajei com o Paulinelli, era o secretário particular dele, viajei por esse Brasil todo e faz o Polo Centro e mostra que o cerrado é possível. E ele chega para a Embrapa e fala assim: nós estamos aqui não é para resolver o problema da ciência, eu quero que a Embrapa resolva o problema da agricultura brasileira. Primeiro problema: usar as terras do cerrado. Vamos começar desse. Aí faz o centro de pesquisa do cerrado e mais 18 centros, desenvolve as tecnologias de solo, de fixação de nitrogênio, de controle de pragas, e chega para o gás e fala: presidente, a terra é suporte da planta, nós temos que aparelhar a terra para produzir. E o gás dá a força que deu para ele, e a Embrapa faz essa loucura que foi essa siderúrgica de tecnologia. Aí ele previu o seguinte: nós temos que ter um braço do empreendedorismo empresarial. Contatos japoneses, cria o Prodecer, que é o Programa de Desenvolvimento Cerrado, cria campo. E quando ele sai, Paulo Romano, que era o secretário-geral do Ministério, assume a campo.
E a Campo então começa também a trabalhar, pegar a tecnologia da Embrapa e por regiões começa a produção de fato sustentável do Brasil. Depois entra o Emiliano, que continua o trabalho do Paulo Romano, e a Campo, com 45 anos, extrapolou o Brasil e hoje está trabalhando em 10 países da África e será a salvação da África, porque na hora que a África começar a produzir renda e alimento, eles não precisam migrar para a Europa. E acaba a fome no mundo. Então esse é o futuro da Campo. Silvestre, eu quero te agradecer demais, quero te dar um abraço apertado por ter essa oportunidade de estar falando contigo aqui, e depois eu quero marcar Vamos fazer 1 hora com o Silvestre com orgulho. Falar a história de Brasília, que é uma história maravilhosa. Juscelino fez a maior revolução geopolítica, cultural no Brasil, sem pegar em arma. Não pegou em arma. E fez essa revolução que está aí hoje para o mundo de... E outra coisa, fez uma cidade num cerrado, o André Malraux era o ministro da Cultura da França. Quando ele veio em 1959 visitar Brasília, junto com o Juscelino, ele visitou Brasília e criou a Aliança Francesa, em 1959, um ano antes. Eu tenho essa história no livro que eu fiz dos 60 anos de Brasília. Eu tenho a foto da pedra fundamental da Aliança Francesa. Então, e ele, o presidente da Aliança Francesa aqui era o Ernesto Silva. Ele falou uma frase para o Juscelino o seguinte: presidente, eu vou terminar com isso para os internautas aqui. Presidente, nós ainda não conseguimos ressuscitar os corpos, mas podemos ressuscitar os sonhos. O que o senhor está realizando aqui é ressuscitar o sonho de um Brasil grande. Muitíssimo obrigado por encerrar com essa frase, e agora eu vou prolongar mais 1 minuto. Qual a história mais marcante da vida do Silvestre Gorgulho? A mais marcante, eu não sei se alguém já te fez essa pergunta. Eu não vou te dar tempo para pensar. Eita ferro. Vou dar 30 segundos. Tem muitas histórias, os filhos, uma mulher... Filho não vale. O dia que eu fui trabalhar com Eliseu Alves na presidência da Embrapa. Que maravilha, ele vai ficar muito feliz de ouvir isso, viu? Muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, Paulo Faiado. Doutor Alexandre Trabudi, o senhor que é um cidadão do mundo, que já representou o Brasil aí por esse mundo afora, especialmente na África, eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual foi o trabalho que o senhor realizou lá. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui. O trabalho que a gente realizou na África foi relacionado à promoção comercial brasileira do ano de 2009 a 2015, à frente da Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Atração de Investimentos, Apex Brasil. E durante esse período o Brasil tinha uma agenda muito voltada à infraestrutura. As consultoras brasileiras participaram ativamente do processo de reconstrução de Angola, um país que passou por uma guerra de 27 anos, que terminou em 2002. E a gente levou para lá outras oportunidades de internacionalizar outros setores da economia brasileira para o continente africano. E a escolha foi o agronegócio. A gente entende que a África tem 400 milhões de hectares de terras disponíveis para serem desenvolvidas, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, uma população extremamente jovem, 50% dessa população tem 18 e 30 anos e estão ávidos por desenvolver todo esse continente. Gerar riqueza e ter principalmente segurança alimentar, construir uma transformação econômica através da agricultura. O senhor acha que, o senhor diria que a fome que é propagada ao mundo, que há fome na África, então é possível de ser resolvida? Totalmente, eu acho que o Brasil tem a possibilidade de resolver a fome do mundo. E não é fornecendo somente alimentos, é fornecendo tecnologia, fornecendo a nossa experiência que na década de 80 se iniciou em cooperação com o Japão
o desenvolvimento econômico do Cerrado, o maior programa de desenvolvimento rural do século. Então, essa experiência adquirida nesse programa, ela pode ser replicada em qualquer região tropical do planeta. E nós estamos hoje aqui na Campo. A Campo, com 45 anos de idade, é responsável em grande parte por esse processo. Sim, senhor. A Campo, ela nasceu durante o programa de cooperação nipo-brasileiro como Business Implementation Unit. Então a Campo, ela foi responsável pela coordenação, pela implantação e pelo monitoramento desses programas, que foram 21 projetos em 7 estados brasileiros, totalizando 350 mil hectares de cultura. Para você ter uma ideia, as cidades que acolheram esses projetos, elas hoje são as cidades capitais do agro no Brasil, como Luiz Eduardo Magalhães, Lucas do Rio Verde, Cristalina, Paracatu, Balsas no Maranhão e por aí vai. E para o próprio Distrito Federal, né? Correto. O Distrito Federal, ele tem essa possibilidade de ser uma fazenda iluminada, que a gente está aqui hoje no plano piloto, mas a 20 minutos daqui a gente tem cooperativa produzindo soja como a Copadef, né? Inclusive o polo onde nasceu o Padef foi quem originou o Prodecer. Então tudo se iniciou aqui em Brasília, foi primeiro o Padef, depois o Prodecer, e agora a gente hoje trabalha ativamente para levar essa experiência para outros países. O continente africano, ele tem toda a possibilidade de ser exportador de alimentos. Então, ser autossuficiente, ser exportador, seguir a nossa receita, que foi produzir milho e soja para que pudéssemos converter proteína vegetal em proteína animal. Então, hoje, quando a gente vê o preço da arroba do boi e o preço do frango e o preço das proteínas, a gente consegue ser grande produtor por conta de controlar a parte da matéria-prima das rações, que são milho e soja. Muito obrigado e sucesso aí. Vamos cantar parabéns para Campo, mais 45 anos aí para frente. Com certeza, exatamente. Tamo junto. Muito obrigado. Doutor Marcelo Melo, eu fiquei sabendo que o senhor é o caçulinha da Campo. Sim, com muita honra, com muita persistência, e eu acho que a Campo tem que ter uma paciência muito grande durante esse período para poder me aguentar, né, pô? Até agora já foram 45 anos precursor aí no desenvolvimento do agro no Brasil e no mundo. E qual é a análise que o senhor faz desses 45 anos? Eu acho que é um período de muito desafio, a gente sempre procurando resolvê-los das melhores maneiras possíveis, e eu acho que a gente cumpriu o papel que nós nos propusemos durante todo esse tempo. E o senhor é engenheiro agrônomo? Sou engenheiro agrônomo, formado em 1964 em Viçosa. Tem um tempinho aí já. E o que o senhor está? O senhor está desenvolvendo uma semente de soja para alimento? Como é que está o processo? Não, nós temos hoje coligada a Campo, que é a CM Sementes, pesquisa e genética, e nós estamos trabalhando para melhoramento, desenvolver a semente de soja soja convencional para alimentação humana. Não é um produto transgênico, então é um produto convencional e com o objetivo de fornecer proteína a baixo custo para os mercados do mundo inteiro, pessoal. Pensando, por exemplo, na África, que quem pode comprar carne? Nosso aqui no Nordeste, o pessoal tem dificuldade com poder aquisitivo. Então, se substituir o feijão pela soja, você vai ter uma fonte de proteína de alta qualidade e de baixo custo, principalmente devido à grande produtividade. O pessoal gosta muito do feijão, só que a produção por hectare da soja é muito maior que a do feijão. Então, estamos trabalhando nisso, os trabalhos são bastante promissores, e a gente espera chegar num ponto de
que consiga realmente resolver esse problema. Muito bem, parabéns e vamos aos próximos 45. Muito obrigado, viu? Um abraço. Vamos falar com o senhor Aoki Issei, representante da JICA Brasília. Hoje a Campo está completando 45 anos e já teve grande contato com o Japão, que já participou durante muitos anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho as 45. Sim. Eu seguro. Ok. Muito obrigado, senhor. Sim. E muito boa tarde. Sou Issei Aoki e representante sênior de JICA Brasília. Bom, antes de nada, parabéns por aniversário de 45 anos de Campo. Sim, como todos os brasileiros sabem, né, a história da colaboração entre JICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, e Campo é muito longa, né? Sim, desde anos de década de 70 colaboramos para o desenvolvimento de cerrado, né? Para melhorar o solo, terra, né? Da zona bioma cerrado. Sim, depois de cooperação por mais de 30 anos, sim, terra ou solo de cerrado está melhorado e agora o Brasil pode produzir muitos milho, soja, etc., né? E agora o Brasil é o maior produtor, exportador da soja, né? Para o mundo. Sim, parabéns também. Obrigado. E a soja hoje está sendo um alimento, uma proteína que está sendo muito consumida no mundo. Exatamente, concordo com você, com o senhor. Sim, soja é o grão o mais importante, né, do mundo. Para comer também, japoneses comem muito, né, soja, né, como natto, tofu, etc. Também soja é muito importante para fazer oreo também, né, é muito importante, concordo. Ali no Ceasa tem muitos japoneses ali que produzem alimentos e que vendem também muitos produtos de soja. O senhor conhece lá Ceasa? Sim, de vez em quando, né, eu vou para fazer compra, né, no sábado, sim, mercado Ceasa, né, eu gosto também. Todo mundo gosta de lá. Eu queria então deixar agora para o senhor fazer a saudação final para esse aniversário da Campo de 45 anos. Sim, parabéns de novo por aniversário de 45 anos. Sim, agora JICA, né, estamos pensando, né, a começar nova cooperação no setor de agricultura aqui no Brasil. Por isso, sim, Campo é parceiro muito importante, né, para nós também. Sim, gostaria de continuar a boa relação com vocês, com o Campo, né? Muito obrigado hoje. Muito obrigado. Dr. Geraldo Jânio, a Campo hoje está fazendo 45 anos, né? Uma jovem senhora. E qual que é a função do senhor? O senhor está em Brasília ou Paracatu? Não, eu fico em Paracatu, eu sou diretor executivo da Campo Análises. Campo Análises é uma empresa dedicada ao segmento analítico. Nós trabalhamos tanto na área agrícola quanto na área de meio ambiente, mineração, metalurgia, consultorias. Então, nós somos prestadores de serviços analíticos. Ficamos em Paracatu, a nossa base. Isso. E qual que é eu já fui informado que nós temos até um banner aqui, ó, falando sobre o laboratório da Campo. O que é exatamente que... Dá uma aula aqui de química, né? Laboratório é química, né? Dá uma aula de química aqui para os nossos internautas. Bom, os laboratórios, na realidade, nós somos 8 laboratórios. É uma base de laboratórios em Paracatu que atua em diversas áreas. A área agrícola, nós somos um dos maiores players no mercado agrícola. A área de meio ambiente, nós atuamos muito na área de mineração, metalurgia, serviço de consultoria. Aí nós somos um conjunto de laboratórios que atendemos análise de solo, de água, análise de ruído, quantificação de ruído, quantificação de particulados em ar, análise de tecido vegetal, análise de tecido animal. Ou seja, nós fazemos monitoramento para garantir que o lançamento de efluentes ou a qualidade de serviço prestado, por exemplo, por uma siderúrgica ou por uma mineradora, esteja dentro da legislação, ela esteja atendendo os critérios que a legislação exige. Além disso, controlamos também o processo de produção dessas empresas. Somos prestadores de serviços nessas áreas, na área de desenvolvimento de novos produtos. Nós somos uma empresa, vamos chamar assim, bastante completa quando se fala em análises hoje. E essa questão laboratorial tem contribuído significativamente para o aumento da produção, né? Porque nós
vimos num crescente, a cada 10 anos estamos dobrando a produção de alimentos. Naturalmente, a análise, todas essas análises, contribui fortemente para isso. Com certeza. Não é possível você medir sem analisar. Então, quando você faz análise, você está fazendo uma medição dos teores de nutrientes no seu solo, do resultado das suas adubações, dos resultados dos insumos que você está utilizando na agricultura. Então, a análise é fundamental nesse sentido. É que te dá balizamento, é que te propicia gerenciar a sua produção, gerenciar a fertilidade do solo, nutrição de suas plantas. Por isso que ela é muito importante. Muito obrigado e sucesso por mais 45 anos. Muitíssimo obrigado.